mundo fala que a gente tem que ir para a escola básica, que a escola básica é importante, mas ninguém fala o que é o básico. Eu só deixo uma questão aí para vocês refletirem. É possível a gente mudar algo que a gente não conhece? É possível a gente amar algo que a gente não conhece? Ok. Eu considero o Ateneu, esse livro aqui, quando eu li ele, pra mim foi tipo assistir uma série, e eu considero, na minha cabeça, ele tem 2 temporadas. E eu já vou explicar elas mais detalhadamente. Mas basicamente, a primeira temporada de O Ateneu, ela é muito mais focada numa literatura meio terror psicológico e melancólico. Porque é justamente esse primeiro momento do protagonista. Na segunda parte, vai para um humor muito mais irônico e ácido. E eu vou falar sobre esse livro hoje. Eu chamo Maria, né, mas podem me chamar de Má. E eu faço resenhas de livros e análises também. Então, hoje eu vim fazer análise desse livro que, pra ser sincera, na primeira vez que eu li, eu não curti ele tanto assim. Foi muito difícil, até porque tem muitas palavras difíceis. Mas agora, depois de eu fazer a segunda leitura, eu me diverti bastante, porque eu consegui entender bastante coisa. E eu percebi uma coisa que eu não percebi na primeira leitura, que é justamente esse humor irônico. Então, quando eu percebi que ele tava ali fazendo uma piada, eu comecei a falar, caramba, mano, esse cara, mano. Então, se tornou um pouquinho mais divertido por conta disso. Porém, esse livro não deixa de ser menos pesado, né, por ter um humor irônico. Então, falando um pouquinho dele, e antes de começar, eu só quero aviso, alerta, spoiler. Esse vídeo tem spoiler, então se você não quer ter surpresas, quer ler em primeira mão, vai ler esse livro e depois volta aqui. Mas agora eu vou fazer uma sinopse rapidinha, sem spoiler, mas depois eu não me comprometo com nada, tá? Enfim, esse livro é muito recomendado pro vestibular, eu li ele pro vestibular da primeira vez. Esse livro fala sobre um personagem, um protagonista chamado Sérgio, e o Sérgio ele tem 11 anos de idade no início desse livro. Então, ele é uma criança e ele vai pela primeira vez estudar num colégio interno, que é o Colégio Ateneu, que é o nome que está aqui, e é esse colégio que está aqui no desenho, o Ateneu, que é considerado simplesmente o colégio mais moderno e mais maravilhoso e mais caro do Brasil imperial. Então, a gente está falando aqui de uma história que se passa no século XIX, né, lá em 1850, 1860, mas esse livro foi publicado em 1888 pelo escritor clássico Raul Pompeia, que é considerado, assim, esse livro é considerado um dos melhores romances do Brasil por certos críticos literários. Então, é um romance que talvez todo brasileiro tivesse que ler, até porque tem muitas coisas aqui que valem para os nossos dias, e eu vou comentar sobre isso na parte de aprofundamento, mais especificamente relacionado à escola, certo? Então, vamos lá. O gênero, né, como eu falei, ele... Aqui tá escrito... o nome do livro completo é O Ateneu, uma crônica de saudades, ou mais ou menos assim. Então, ele é um livro com crônicas que seriam pequenos acontecimentos que o protagonista, o narrador, vai narrar que aconteceram enquanto ele estava no Ateneu. Então, esse livro é narrado em primeira pessoa. E são pequenos acontecimentos que são tipo episódios de série mesmo. Eles são rápidos, mas sempre causam algum certo desconforto, ou tem acontecimentos que são até tratados com um certo humor, uma certa comicidade, né? Ok, e é por isso que eu digo que eu comparo ele com uma série, e como eu disse, ele tem 2 temporadas, né? Então, na primeira, né, é aquela parte mais terror psicológico. Por quê? Porque o nosso protagonista, o Sérgio, ainda tá se adaptando àquele colégio, ele ainda tá aprendendo como que funciona, e nesse primeiro momento, meio que a ficha dele cai, né? Porque o colégio, ele tem uma propaganda, um marketing muito bom, só que é uma propaganda enganosa, porque essa faixa aqui, bonitinha, esconde toda a sujeira que acontece por trás das portas do Ateneu, por parte de professores, do diretor aqui e dos alunos também. Então, apesar de se ter esse discurso de que é um colégio maravilhoso, de elite, que é super moral, é super cristão, na prática não é assim. E quando o Sérgio descobre isso, logo nas primeiras páginas do livro, ele fica em choque e se sente muito solitário, ele quer voltar para casa. Então ele vai ter que aprender e vai passar por muitos traumas também,
Então, como eu falei, é um livro pesado em certo sentido, porque estamos falando de crianças passando por todos os tipos de abuso imagináveis dentro desse colégio. E aí, o pior é pensar que é um colégio de elite, né? Então, se isso é um colégio de elite, imagina os que não são de elite, né? Então, essa é mais ou menos a sinopse, e a segunda parte tem um tom de humor mais irônico. O Sérgio, ele vai fazer muita piada sarcástica com esse cara aqui, com o diretor, o Aristarco, que é um cara que é mostrado como um diretor muito egóico, sabe? Ele tem quase traços narcisistas, né? Parece que o Ateneu é a extensão dele, em certa medida, para ele se sentir superior a alguma coisa. Ok, e agora, bom, basicamente isso. E agora vamos aprofundar, falar um pouco de escola, porque tem um discurso, eu vou me focar aqui nesse vídeo, em um discurso de um dos professores do Ateneu, que se chama Dr. Cláudio. Esse é um dos discursos mais importantes que acontece aqui no Ateneu. São algumas páginas que ele faz esse discurso, e é que ele basicamente defende o internato e explica a teoria, o conceito dele de internato e de escola. O que uma escola deveria ser, o que uma escola é. Nesse discurso, ele já chega assim, ele fala assim: sim, o Ateneu, ele é cheio de corrupção, de violência, de abuso. Ele admite, o próprio professor do Ateneu admite isso. Para os alunos, ali no evento, ali com os alunos. Mas ele fala, isso é bom, porque, na verdade, a escola não é mais que um retrato da nossa sociedade. E eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem mais ou menos a vibe. Deixa eu tomar uma água antes. É um livro pesado, então sempre bom ter uma garrafa de água do seu lado pra, né? Então, aqui tá o trecho. Ensaiados no microcosmos do internato, não há mais surpresas no grande mundo lá fora, onde se vão sofrer todas as convivências, respirar todos os ambientes, onde a razão da maior força é a dialética geral, e nos envolvem as evoluções de tudo que rasteja e tudo que morde. Enfim, e aí ele vai dizer logo embaixo, né, que o internato é útil, né, porque ele é literalmente um retrato da sociedade. Ele é um retrato da sociedade, ele é útil porque ele vai dizer o seguinte, para resumir para vocês, né, para quem não leu o livro, vou resumir. Esse discurso é um dos mais importantes do livro. Ele diz basicamente que as personalidades dos alunos que entram no Ateneu já estão moldadas quando eles entram ali. Então, se um aluno age de maneira violenta ou qualquer coisa assim, comete algum crime, é corrupto, isso é natural, porque meio que o Dr. Cláudio vai dizer que isso meio que vem já de casa, do ambiente que ele vive e também, né, do modo como ele foi criado. Então, quando o aluno chega no Ateneu, não é o Ateneu que transforma ele numa pessoa ruim, mas sim a predisposição do aluno. Então, é algo pré-determinado, é algo natural de cada pessoa. A sua personalidade é algo que é natural, principalmente por causa do ambiente, e é determinada pelo ambiente que a pessoa está. Então, nesse sentido, a sociedade dos adultos também funciona da mesma maneira, ele vai dizer. Então, nesse sentido, o internato nada mais é do que aquele espaço onde as crianças vão entrar, vão conhecer a realidade dura e desigual e injusta pela primeira vez. Tá? Ele vai falar exatamente isso. E vai dizer que isso é bom, porque prepara. E outra coisa que ele vai dizer é essa questão da escola como selva. Então, ele está basicamente falando que a escola, especialmente o internato, mas a gente pode expandir isso para outras escolas, outras instituições, ela seria como uma peneira para separar os fortes dos fracos, como a seleção natural de Darwin propõe. Né? Para quem não lembra, Darwin, né, tem a teoria da seleção natural, que hoje já é muito aceita cientificamente, em que diz que animais mais adaptados, né, mais fortes e adaptados, se sobressaem sobre animais mais fracos e menos adaptados, com menos capacidade de adaptação. E o Dr. Cláudio vai dizer que funciona da mesma maneira com a sociedade, que vão existir pessoas mais adaptadas e fortes e pessoas mais fracas,
E essas pessoas fracas vão ser deixadas para trás e é assim que funciona o Ateneu. Os mais fracos são perdedores e eles ficam para trás, enquanto que os mais fortes prosseguem. E aí vocês me perguntam, quem são os mais fortes do Ateneu? Essa é uma ótima questão. E eu vou dizer para vocês, como alguém que leu esse livro inteiro, eu vou dizer para vocês quais são os mais fortes do Ateneu. Tem que ter 3 requisitos mínimos, tá? Dinheiro é um deles, ok? Quanto mais rico é o aluno, são os pais dos alunos, tá? Mais passada de pano ele vai receber. Então, não importa o que ele fizer, o diretor vai proteger ele porque os pais pagam bem ou porque os pais são influentes. E essa é a terceira condição, ser influente, tá? Isso vai acontecer, um exemplo que eu dou pra vocês é um dos personagens que tá prometido a uma das filhas do Aristarco, mas ele só tá prometido a ela porque os pais dele são muito influentes, são um dos mais ricos do Ateneu. Então, o Aristarco ele tem interesse de crescer ali a sua influência. E tem uma parte que esse personagem, ele sai do internato, do dormitório, à noite, para ficar com uma das funcionárias, olha só, veja bem, uma das funcionárias do Ateneu que tem 20 anos, tá? E esse aluno, né, que está prometido à filha do Aristarco, ele se encontra com ela e quando ele volta para o dormitório, ele vê a janela fechada, trancada. Os alunos trancaram para que ele não pudesse voltar para o dormitório, né? Fizeram ali uma brincadeira com ele, uma brincadeira bem de mau gosto também. E o Sérgio estava participando desse rolê. No dia seguinte, o Aristarco encontra esse aluno e a gente pensa, nossa, ele vai ficar muito bravo e vai, né, cortar as relações com ele. Mas não, ele fala, poxa, acontece, né? Ele dá risada e tudo volta ao normal. Dane-se a saúde mental, dane-se, porque o menino tem influência, ele passa pano. Se fosse qualquer outro, né, provavelmente ele ia castigar publicamente, mas não é o que acontece. Então a gente tá vendo aqui que esse menino já venceu no Ateneu, ele é protegido, assim como muitos outros que têm famílias muito ricas e influentes. Em terceiro tipo, são os espertos, né? O mundo é dos espertos, então não tem como deixar isso de lado. E um deles é o personagem chamado Sanches, que vai ser o primeiro aluno que vai se aproximar do Sérgio quando o Sérgio é novato no colégio ainda. Só que o Sanches, ele é um menino bem tóxico e que se aproveita dos mais novos para fazer coisas bem ruins, né? Que eu nem vou falar aqui, né? Vocês que leem por sua própria conta e risco. Mas é bem traumatizante para o Sérgio. Ele consegue se livrar do Sanches, mas o Sanches ele é muito esperto. O Sanches é o melhor da turma, o Sanches é muito popular. Então ele nunca sofre represália, sabe? Então eu acabei de falar os 3 fatores que fazem um vencedor no Ateneu, né? Que passam por essa peneira. São os mais ricos, os mais influentes e os mais privilegiados. Então, os mais ricos, os mais influentes, né? O privilegiado é uma redundância, não são os mais privilegiados. São os mais influentes, os mais ricos e os espertos, certo? E se tivesse combo dos 3, é melhor ainda, como é o caso dos Sanches. Aí a gente percebe que, de fato, o Dr. Cláudio não está errado. De fato, o Ateneu é uma representação da nossa sociedade. E o interessante é que esse livro aqui foi publicado em 1888. Então, se vocês não lembram, 1888 é o ano em que a Rainha Isabel assinou a Lei Áurea, que teoricamente acabava com a escravidão no Brasil. Então é um ano de muitas mudanças, né, no cenário político, social brasileiro, né? Mas mesmo assim, esse livro é de mais de 100 anos atrás, então a gente fica pensando, nossa, pouca coisa mudou, né? E agora, eu acabei de falar pra vocês, essa é a teoria do Dr. Cláudio, certo? Uma escola como uma peneira em que só os vencedores conseguem passar. Então não é quem tem mais inteligência, quem sabe fazer melhores contas, quem escreve melhor, é quem tem esses 3 fatores que eu falei, que pouco tem a ver com inteligência, né? A esperteza tem um pouco a ver com inteligência, mas não precisa ser um bom aluno para ser uma pessoa de sucesso no Ateneu e para sair dali sendo uma pessoa de sucesso. Essa linha teórica eu vou chamar de escola como selva, certo? Porque agora eu quero fazer uma comparação, e acompanhe o raciocínio comigo, uma comparação com as escolas contemporâneas, com a visão de escola contemporânea. Como que a gente vê hoje, no século XXI, uma escola?
teoricamente, se considera o ambiente escolar como uma base, certo? A escola seria aquele ambiente em que todos os alunos, independente da raça, do gênero, da religião, da classe, iriam atingir um nível igual. Que nível seria esse? Seria um nível básico para exercer a cidadania no Brasil. Mas o que é básico, né? Isso ninguém explica. Todo mundo fala que a gente tem que ir para a escola básica, que a escola básica é importante, mas ninguém fala o que é o básico. E para entender isso, eu só deixo uma questão aí para vocês refletirem. É possível a gente mudar algo que a gente não conhece? É possível a gente amar algo que a gente não conhece? É um pouco complicado, né? Mesmo que a gente tente mudar algo que a gente não conhece, provavelmente essas mudanças vão ser pouco eficazes, justamente porque a gente não conhece. Por exemplo, imagina um médico indicando um remédio para uma doença que ele não faz ideia de como surgiu, de como funciona, que ele nunca estudou. Provavelmente, é muito pouco provável que aquele remédio faça efeito, certo? Isso funciona da mesma maneira com a nossa sociedade. Não é possível a gente questionar o sistema que a gente está sem conhecer ele. A gente precisa conhecer para questionar. E são os questionamentos que levam às mudanças. Da mesma forma, não tem como a gente de fato amar o país se a gente não conhece o país ou como ele funciona. Certo? E a escola básica, ela tem esse papel na teoria, de fazer com que todas as pessoas conheçam pelo menos o básico de seu país e do mundo, para que eles possam agir e questionar em cima dele. O básico seria conhecer suas leis, seus deveres, seus direitos, como que funciona, como a história, como que surgiu, envolve cultura, envolve ciência, porque a nossa sociedade é pautada, um dos pilares da nossa sociedade é a ciência. É a ciência que nos permite com que eu esteja gravando esse vídeo agora, certo? Então, esse é um dos pilares, é por isso que a gente aprende geografia, física, gramática, tudo isso são ciências. E também é por isso que a gente aprende esporte e artes, porque faz parte da nossa cultura. Tradições também. Novamente, não tem como a gente mudar aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente quer ter esperança de participantes ativos e que mudem de fato o Brasil, a gente tem que ensinar o que é o Brasil, certo? É uma lógica bem simples, né? Se você parar para pensar, é bem óbvio, mas muitas vezes o óbvio não é dito, né? É deixado de dizer. Então, a escola não tem o papel de você sair e conseguir um emprego, até porque muita gente sai e não consegue. O papel dela é ser essa base, justamente, certo? A base cultural, né, que eu acabei de falar, cultural e científica. Isso eu vou chamar essa teoria, né, a teoria da escola como base, eu vou chamar de teoria de escola como bases, que é a teoria da escola para todos, certo? Só para a gente fazer essa comparação entre a escola como selva, presente no livro, e a escola como base, que é o que é defendido hoje, né, por muitas instituições. Agora, se é colocado em prática ou não, isso a gente tem que ver na prática. Na teoria é assim que funciona. E uma coisa importante mas por que todo mundo precisa saber o básico? Todo mundo é obrigado a saber o básico? Como eu falei, se você não souber o básico, você não consegue mudar. O que a gente tem hoje, a gente não vive mais uma monarquia como em 1888. A gente vive numa democracia representativa. Então, todo cidadão, teoricamente, tem que tomar uma decisão muito importante, que é a decisão do voto. E é muito difícil tu tomar uma decisão tão importante se tu não conhecer como que funciona as coisas básicas, como que funciona a política, como que a história, o que é um capitalismo, o que é outros sistemas, o que é uma ditadura, o que é uma democracia. Essas coisas são básicas para a gente poder exercer o papel de cidadão. Então, justamente por isso,
na nossa sociedade de hoje, todo mundo mesmo tem que saber essas coisas básicas, tá? Isso é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. É pra gente conseguir tomar decisões, principalmente a decisão do voto, de maneira mais responsável e consciente. Que não é, muitas vezes, o que acontece, né? Justamente porque existe, hoje em dia, no século XXI, ainda existe um sério problema na educação, certo? Mas vamos lá, agora voltando aqui pro livro. Então, eu acabei de falar, comparar a escola como selva e a escola como base, certo? E agora, voltando pro livro, tem uma coisa muito interessante. Depois que o Dr. Cláudio faz esse discurso, né, o Sérgio, ele tá lá assistindo. Aí, depois que o Dr. Cláudio faz esse discurso, o Sérgio fica refletindo. E aí, a primeira coisa que ele pensa é em um aluno do Ateneu chamado Franco. E o Franco, ele é considerado o monstro do Ateneu, porque ele tá sempre de castigo. Ele é meio que aquele aluno capetinha, sabe? Que faz coisas para chamar atenção. Ele é bem rebelde, ele claramente não gosta de estar ali, mas o pai dele colocou ele ali, né? E o pai dele não tem tempo, nem ninguém da família dele tem tempo para visitar ele. Então, o Franco é um menino muito solitário, e aí o comportamento dele se tornou muito rebelde, né? Muito briguento. E o problema é que o Franco, ele vem de uma família pobre, né? Que o Sérgio já conhecia um pouco da história. Então, é uma família mais pobre do que os outros alunos que estudam ali, do que a família do próprio Sérgio. Logo, o Aristarco, o diretor, esse cara aqui, ele usa o Franco como bode expiatório para mostrar, olha, é isso aqui que vai acontecer se vocês não agirem dessa maneira. Então, o Franco, ele sofre muitos castigos, até piores do que alunos que fizeram coisas ainda piores do que ele fez. Então, ele é tirado, é literalmente um monstro, ninguém, nem alunos, nem professores se importam com ele ou querem ficar perto dele. Mas depois desse discurso do Dr. Cláudio, o Sérgio pensa no Franco. O Sérgio já quase ficou amigo dele, quase, mas depois ele se afastou também com essa ideia de que o Franco era um monstro. Mas depois que ele ouve o discurso do Dr. Cláudio, ao invés dele aceitar, né, ao invés dele aceitar que os fracos devem ser deixados para trás, ele vai em busca do Franco, que é um garoto, vamos dizer assim, o fraco do Ateneu, né, que provavelmente vai ser deixado para trás. E quando ele encontra o Franco, ele percebe que o Franco, ele tá meio doente, que ele tá com febre. E o Sérgio pergunta se ele tá bem, e o Franco responde bem grosseiro para ele, ele fala que não precisa de ninguém e que se ele morrer, todo mundo vai se sentir culpado. Enfim, ele é uma criança bem com sérios problemas, né, em casa e fora de casa também. Só que dias depois, o Franco, ele é colocado em cama, né, na enfermaria, justamente porque ele pegou alguma doença bem grave. E a única pessoa que visita essa criança, o Franco, na enfermaria é o Sérgio, o nosso protagonista. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo com esse discurso do Dr. Cláudio, que diz que é bom a gente deixar pessoas para trás, as pessoas mais fracas, né? Mesmo com esse discurso, o Sérgio ainda enxerga o Franco como uma pessoa que merece tanto respeito quanto os outros alunos, né? Tanto respeito quanto os outros alunos. E ele tem o Sérgio sente uma coisa que se chama compaixão nesse momento, que é uma virtude que muitas crianças possuem até mais que os adultos. E o Sérgio, apesar de ter ouvido todo aquele discurso de um adulto como o Dr. Cláudio falando que é natural que pessoas sejam deixadas para trás, ele ainda assim vai lá olhar, cuidar do Franco. E quando ele chega, o Franco dá um sorriso para ele, e foi a primeira vez que o Sérgio viu ele tranquilo, né, sem ódio no coração, né, como se ele estivesse quase indo para um descanso. E o Sérgio fica com medo de que ele morra. E aí o Sérgio fala com o Aristarco sobre esse problema do Franco, que ele estava com medo que ele morresse, e o Aristarco disse, deixa assim, daqui a pouco ele se recupera e é até bom para ele aprender.
olha só. No final das contas, o Franco realmente morre e o Sérgio vê isso. E no mesmo dia que o Franco morre, a escola está em festa, porque vai ter alguma comemoração, que eu não lembro exatamente o que era, se era de aniversário da escola, mas nessa comemoração o Aristarco recebe um busto de bronze com sua própria imagem. E essa parte é muito forte para mim e para qualquer pessoa que lê, porque é muito frio a maneira como a gente é jogado logo para uma festa, logo depois a gente presenciar a morte de uma criança, né? Que, apesar de ser uma criança encapetada, era uma criança que, no final das contas, precisava de algum adulto que desse carinho, e ele não teve isso. E foi deixado para trás, foi peneirado, não conseguiu passar pela peneira. E aí a gente vê o quão tóxico pode ser essa ideia de escola como selva, né? De melhores vencendo sobre piores, né? Dito isso, a gente vai pro final do livro, né? Porque no final do livro, a escola... É importante dizer, eu já falei um pouco sobre o Aristarco, certo? Que ele é um cara com bastante ego e, de fato, o Ateneu parece uma extensão dele e ele, de fato, não está preocupado nem com as crianças, muito menos com a educação, mas sim com a seu próprio reconhecimento, né? Ele é um cara que está preocupado mais com ele mesmo do que com as crianças que estão sob o cuidado dele. Então, a morte de uma criança não afeta ele nem um pouco. E no final, o Ateneu vai pegar fogo, nenhuma pessoa morre, mas a gente vê os livros chamuscados, né? Aqui deu um bug na tela, mas tá tranquilo. A gente vê os livros chamuscados. Então, essa parte é muito simbólica, porque representa um antigo regime que é colocado abaixo, né? E no caso, a gente tem que lembrar que o Raul Pompeia, ele era um republicanista, então, naquela época, existia muito embate entre monarquistas e republicanos. E o Raul Pompeia era republicano, então o Ateneu Ateneu pegando fogo é como a destruição desse antigo regime, né? E dessa antiga forma de pensar, e também dessa escola selvagem, né? Então eu falei hoje sobre a escola como selva e a escola como base para todos. E eu deixo uma pergunta para vocês responderem por vocês mesmos ou nos comentários, tá? Que é, pensando hoje, no século XXI, vocês acham que as escolas básicas, elas atuam como escolas selvagens, como o Ateneu, ou elas atuam como escola para todos, como base? Elas são as escolas dos vencedores apenas, ou são as escolas de todos? Deixa aí a reflexão para vocês, né? Para vocês escreverem, né? Eu já tenho a minha própria resposta e eu estou curiosa para ver as discussões que podem sair desse vídeo, né? Então, não esquecem de curtir e eu vou terminar lendo o último trecho do livro. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações. Saudades, talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas, sobretudo, o funeral para sempre das horas. Rio de Janeiro, março de 1888. Finalizou o livro e eu finalizei aqui. Até a próxima!